é aula de neuroanatomia. O que é a neuroanatomia? É o estudo das partes, das estruturas cerebrais, bem como suas funções. E a neuroanatomia, ela nos remete a pensar que o cérebro não trabalha isoladamente. Eu sempre falo isso. Não existe uma estrutura exatamente definida que vá comandar um comportamento, vamos dizer assim, um sentimento, uma propriedade específica do organismo, porque o cérebro trabalha integrado. São vias o que são vias cerebrais? São sinais que são levados de um ponto ao outro e muitas vezes desse ponto que é levado ao outro, eles retornam ao ponto inicial, né? Então, a propagação desses sinais através das estruturas cerebrais, elas muitas vezes vão e voltam, como nós sabemos em neuroanatomia, que muitas vezes essa relação de levar um sinal de um ponto ao outro, esse sinal também é filtrado. Aqui eu vou mostrar para vocês uma estrutura muito importante que é o tálamo. Ele filtra essas informações. Então essas informações, ele não só filtra, como distribui as informações. Ele é dito também como a secretária eletrônica do cérebro humano. Ele vai fazendo o extravasamento das informações. Aqui nós vamos ver o córtex cerebral. O que significa o córtex cerebral? É a camada mais externa do cérebro, onde o processamento é de alta resolução, alta complexidade. Então, ali existem células, que são os neurônios, que fazem um processamento muito mais refinado. E nós, seres humanos, temos, digamos, esse córtex cerebral mais evoluído, principalmente na questão do córtex pré-frontal, que já é essa parte da frente do cérebro. O nosso córtex pré-frontal é mais robusto do que as outras espécies, né? Por isso, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar é muito mais, digamos, avantajada. Então vamos ver aqui as partes do cérebro humano, os chamados lobos cerebrais. Então, existem 4 lobos cerebrais, que são essas partes. Uma parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Então, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Existe um outro lobo, que é um lobo interno, que ele fica mais ou menos nessa região aqui, ó, que é o lobo chamado lobo insular, que a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho mais pra frente, tá? Então, o lobo frontal, vamos começar pelo lobo frontal. Aqui, essa região, né, anterior, que é dita região anterior cerebral, processa-se mecanismos altamente refinados, né, do cérebro. Porque aqui, quando há atividade cerebral, nós conseguimos ativar situações de comportamentos sociais. O nosso raciocínio lógico está voltado dinamicamente ao lobo frontal. Aqui também é dito o lobo
da fraternidade, ou seja, quando as pessoas se sentem mais fraternas, mais solidárias, o lobo frontal também ele é ativado. Aumenta-se o volume sanguíneo, os processamentos químicos aqui. É o lobo importantíssimo do chamado da memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? Memória de curto prazo também, né? Que é aquela memória onde nós fazemos as coisas do dia a dia. Onde, por exemplo, eu tenho que gravar um número de um telefone rapidamente para digitar no celular. Então é um lobo muito importante que ao longo da evolução foi desenvolvido para maximizar o raciocínio humano. Vamos para o próximo lobo aqui em amarelo, lobo parietal. Parietal. Esse lobo é um lobo específico do tato, do tato. Então, existem vias nervosas que partem da periferia, ou seja, do nosso corpo, e vão até o lobo parietal para processar o que nós chamamos de o nosso sistema somestésico, que é dor, calor, a gente sente calor, né? A gente sente o tato fino, que é um tato mais delicado, o tato grosseiro. É o lobo específico das funções do nosso sentir, né? Aqui também processa-se um esquema de percepção espacial. O que significa isso? Onde nos encontramos muitas vezes no ambiente. Lobo occipital, aqui em rosa, ó. Aqui eu tô vendo rosa, não sei o que vocês estão vendo aqui, que é uma cor meio diferente, né? Lobo occipital é o lobo da visão. Então, da retina, que é a nossa parte nervosa do sistema periférico, vai para o sinal vai ser encaminhado até esse lobo para processar a visão. Então aqui existem pontos específicos e pontos associativos que processam a visão. É um lobo bem determinado para as funções visuais. Lobo temporal, esse lobo é muito importante, porque, gente, eu diria que é um dos lobos mais importantes, porque primeiro que ele, mais ou menos nessa região aqui, ó, tem a região do hipocampo, que é uma estrutura relacionada com a memória e o aprendizado. Então, quando ocorrem danos no hipocampo, a gente perde a memória, a gente perde o raciocínio de demandar arquivos, né, para assim serem evocados. E é uma região também voltada, é o que acontece no que nós chamamos sistema límbico, né? O que é o sistema límbico? É o nosso sistema emocional, que está também relacionado com o lobo frontal. Esses dois lobos se relacionam para determinar o sistema límbico, né? Sistema emocional. Então, ele também processa a compreensão da linguagem. Então, quando nós vemos o cérebro nesse contexto aqui, ó, que é pelo lado esquerdo, né, pela projeção esquerda do cérebro, nós vemos que a linguagem humana, ela se processa, não é
integralmente, mas boa parte da linguagem humana se processa pelo hemisfério esquerdo, que é essa parte do cérebro aqui, que é a região esquerda, o contexto esquerdo dele. E a linguagem, a compreensão, como eu venho a mostrar aqui, mais ou menos nessa região aqui, tem uma área chamada de área de Wernicke, que é uma área mais ou menos específica, nós não podemos determinar a área específica, mas é uma área mais ou menos específica para a compreensão da linguagem, porque essa área se relaciona com outras áreas, né, que vão determinar a linguagem. E existe aqui, mais ou menos nesse ponto, no lobo frontal, uma área chamada de área de Broca, que é a área da produção da linguagem, que é uma área mais voltada à mecânica, porque ela manda sinal para o nosso crânio para ele fazer o processamento ou a produção da linguagem quando nós falamos. Então vamos para a outra parte aqui. Olha o que eu falei para você, olha que interessante aqui, ó. Lobo insular. Tá vendo? Ó? Aqui são como se fossem como que eu posso dizer aqui, né? Não é espátula, mas uma ferramenta que abriu o, o córtex cerebral aqui, ó. Na verdade, abriu os giros cerebrais, né? Os giros cerebrais. E aqui temos a ínsula, que é o lobo insular. Olha que interessante. E esse lobo insular, o que significa isso? Que é uma estrutura muito interessante, porque ela vai conduzir algumas funções, por exemplo, de comportamentos emocionais e é muito importante para nos dar empatia. Às vezes, algumas lesões na ínsula pode dificultar a nossa empatia com outras pessoas. Então, aqui de uma maneira mais geral, ó, área sensorial, né, que é a área do sistema somestésico, área motora, que já vem aqui do lobo frontal, que é uma área mais motora, né? Área da fala, ó, que eu falei para vocês aqui da área de Broca, que já é uma área, ela pega aqui um pouco em cima, mas pega um pouco mais embaixo também. Área do paladar, que nós vamos ver, a área dos sentidos. Área do comportamento e da emoção, porque eu falei também que o lobo frontal ele está relacionado com o sistema emocional e mais especificamente com o lobo temporal. A área do processamento, aqui a área de processamento de informações é uma área associativa, né? A área da visão, que é o lobo occipital. A área da linguagem, que já é a área da compreensão da linguagem, que é a área de Wernicke, né? Que vem desde aqui de cima até aqui embaixo, né? Pega o lobo temporal e um pouco do lobo parietal, mas ela é muito importante, mais especificamente aqui do lobo temporal, né? Área de Wernicke. Temos aqui a medula espinhal, que aqui não vai dar para a gente ver exatamente o que é a medula espinhal, né? Por falta de tempo. Mas é uma estrutura do sistema nervoso central que participa de processos reflexos, digamos assim, e sensoriais, principalmente. A área do equilíbrio, que já é o cerebelo, que faz parte do encéfalo, né, humano. O cerebelo ele não é cérebro, ele é um encéfalo, que cérebro é o encéfalo é o conjunto do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico, que é esse de baixo aqui, ó, que daí nós temos mesencéfalo, ponte e bulbo,
que aqui já é o tronco encefálico, né? Um pouco antes da medula espinhal que está aqui embaixo. Então nós vemos de uma maneira mais geral tudo isso, e aqui a gente vai compreendendo um pouco mais a neuroanatomia. Aqui nós temos uma imagem de ressonância magnética, né? Então aqui o cérebro, esses daqui são os giros cerebrais, esses gominhos aqui, tudo virados aqui, ó, são os giros cerebrais, né? Tudo essa... Por que que existem os giros? Para facilitar porque houve uma necessidade de compactar o cérebro na caixa craniana. Então os giros facilitaram isso, né? Esses gominhos enrugados aqui, né? Aqui nós temos o corpo caloso, ó. Aqui não vai dar para aprofundar muito, senão é muita informação, como é uma aula mais introdutória, então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de neuroanatomia e qualquer dúvida que tiverem, podem mandar pelo meu e-mail. Vamos ficar na próxima aula, que será neurônios, glia e sinapses. Te vejo lá, hein?